Olá a todos, obrigado pela atenção. Para quem não me conhece, né, meu nome é Islan Greca, eu sou profissional de comunicação, sou relações públicas e eu estou trabalhando mais na área de análise de dados e ciência de dados. E essa área eu vejo que ainda pelos profissionais de comunicação é pouco explorada. Eu trabalho na área de relacionamento institucional e vejo quão é interessante o uso de dados públicos e com a tecnologia que temos hoje existente, o potencial disso para análise na nossa área. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um trabalho que eu desenvolvi e que vai ficar aí o link na descrição para vocês poderem acompanhar e ver com calma sobre o uso de dados aqui do nosso portal dados.gov.br. Então, para vocês terem uma ideia, no dados.gov.br, na CGU, a gente tem a agenda pública das autoridades do Poder Executivo Federal. Então, nesta página, você tem todas as reuniões que foram disponibilizadas dos agentes públicos. Então são linhas e linhas de dados, como quem foi o agente, aonde que foi, data, e tem alguns pontos interessantes aqui que dá para a gente trabalhar, que é o nome desse agente público, né? O assunto que foi tratado e os participantes desta reunião. Então dá para a gente fazer alguns cruzamentos interessantes para ver a análise de tendência, ou seja, juntar todos esses dados de modo visual, aplicando algumas tecnologias para que a gente possa ter insights e entender melhor o cenário político do Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, eu montei aqui um painel para vocês com uma análise da agenda presidencial do presidente Lula de janeiro a abril de 2023, que é o que está disponibilizado hoje no portal da CGU. O portal da CGU começou a disponibilizar dados a partir de novembro de 22, então dificulta um pouco fazer uma análise mais ampla de dois governos, fazer comparativos. Então resolvi usar aí a virada de governo de janeiro de 23. Então como que a gente faz esses dados, né? Esses dados vêm aqui, né, de agenda de autoridades do portal dados.gov.br e eu extratei os dados via programação Python e também integrei o GPT para que vocês possam entender a proposta aqui, né? Então, para vocês terem uma ideia da linha, a gente vai estar com esse painel disponível na internet, então, se vocês quiserem depois ver com calma o potencial que dá para a gente trabalhar. Mas aqui vamos começar com alguns dados básicos, com que a gente consegue levantar. A gente vê quais foram os ministros que mais se encontraram com o presidente. Então, com base na agenda de cada um desses ministros, a gente procurando o nome do presidente, a gente vê aqui que Rui Costa, Fernando Haddad, Flávio Dino, Alexandre Padilha são os ministros que mais se encontram oficialmente com o presidente da República. Esse é um dado muito simples que a gente consegue buscar com uma simples análise, mas a gente pode aprofundar um pouquinho mais, né? E começar a estudar não só a relação entre o presidente e os ministros, mas também entre os próprios ministros. Então a gente consegue fazer um cruzamento e entender como está a relação desses ministros, ou seja, quanto eles se encontram para discutir determinados temas. Então a gente começa a fazer uns cruzamentos. Então a gente, por exemplo, pode ver, dá aqui um exemplo, Geraldo Alckmin, por exemplo, né? O Geraldo Alckmin, a pessoa que mais se reuniu foi com o Rui Costa, depois com Esther Duvec, depois Alexandre Padilha, depois Fernando Haddad, Renan Filho. Então aqui você tem a lista de todas as reuniões que Alckmin teve e quais ministros participaram dessas reuniões. Mas se você quiser ver algum específico, você pode juntar, por exemplo, Geraldo Alckmin com Camilo Santana e você consegue ver aqui que houveram, neste período de janeiro a abril, 22 encontros entre Alckmin e Camilo Santana. Então, isso também é interessante, né? Dentro do período, você pode também filtrar isso para uma determinada data. Aqui tem bem menos aqui. Então foram 13 no período de março, então você consegue ver. Isso de maneira muito simples, com cruzamentos muito simples, programação muito simples, você consegue pegar esses dados, né? Tem um outro ponto, e aí sim a gente começa a usar a inteligência artificial para fazer esse trabalho. Para vocês terem uma ideia aqui, vamos voltar na planilha, você tem aqui assunto e compromisso. Então, como vocês podem olhar aqui, tem N linhas de assuntos e compromisso. O que foi tratado nessa reunião? É um volume de dados absurdo, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu pedi para o ChatGPT
analisar cada uma dessas linhas e dizer para mim qual tema ele se encaixava. Eu passei uma lista de temas para ele analisar, ler o texto, interpretar, ver quais temas se encaixava e justificar por que aquele tema, aquele evento foi classificado como aquele tema. Então, com isso, eu consegui pegar, usando a inteligência artificial, um overview do que foi discutido pelo presidente da República nos mais diversos temas. Então, você vê que a grande parte das reuniões do presidente Lula foi relacionado à questão de relacionamento político mesmo. Depois, economia, infraestrutura, energia e mineração, meio ambiente e saúde. Tem educação também aqui. Então, você consegue ver esses temas e você consegue tratar, por exemplo, quem tratou com o presidente Lula neste período sobre o meio ambiente. Se você clicar aqui, você tem todo mundo que participou de reuniões relacionadas a meio ambiente, mas eu só quero aqueles mais próximos do presidente, ou que tiveram mais encontros com o presidente. Então, a gente pode ajustar aqui e a gente vê os ministros que tiveram mais encontros com o presidente nesse período, né? Então você vai conseguir fazer esse ajuste fino aqui também. E você consegue ir analisando os mais diversos cenários e quais ministros participaram, né? Como, por exemplo, relações internacionais. Quem participou desses temas foi Luiz Marinho, Camilo Santana e Geraldo Alckmin. Então você tem desse período os temas, obviamente relações internacionais, a agenda do atual ministro Itamaraty não está na CGU, então é por isso também que teve pouca números aqui. Então, aqui utilizando o chat, você conseguiu estratificar isso. Só que, além disso, você consegue fazer um trabalho muito mais acurado com relação a isso, buscando o quê? Não só os nomes dos ministros, mas também as pessoas que participaram das reuniões. Como vocês podem ver, os dados não são estruturados. Dados do tipo que estão nessa planilha aqui, com nome, instituição, tem hora que é barra, tem hora que você para com duas barras, não tem um padrão. Então, em termos de programação, é muito complicado você extrair. Então, você pede para o ChatGPT citar para você todos os nomes que estão contidos nessa lista e ele vincula isso à reunião. Então, você consegue ver, por exemplo, vamos ver um exemplo aqui, Alexandre Padilha. Quantas reuniões ele teve com o presidente no período? Você tem aqui, você pode escolher o tema educação e você, ao colocar numa data específica, você tem o compromisso, programa de educação básica, e o que o ChatGPT aferiu desta informação. Garanto para vocês, não está toda a interpretação correta em vários casos, mas de um overview geral, ele é muito importante para dar para a gente uma noção do que está acontecendo ou que está sendo discutido no governo. E essa informação ela é muito interessante para que a gente possa entender um pouco mais das relações existentes aí entre os membros do governo, os membros do executivo, nos mais diferentes temas que impactam aí a República. E para quem trabalha com relacionamento institucional, para entender um pouco quais são as discussões e as relações, isso eu garanto para vocês que ajuda bastante, né? Então, além disso, você consegue também, né, fazer um estudo de participantes do governo. Então, eu vou tirar minha tela aqui, vou botar um pouquinho aqui em cima, só para vocês poderem entender. Neste aqui, há um cruzamento entre os mais diferentes ministros com as pessoas que participaram com pelo menos 4 reuniões, ou seja, que se reuniu em média com o presidente da República pelo menos uma vez por mês. Então, essas são as pessoas que não possuem status de ministro, que são influentes no governo. Então, que estão presentes em decisões do governo. Então, aqui você consegue ver, por exemplo, o ministro Flávio Dino na área de energia e mineração, vou dar um exemplo aqui, né? Estes são as pessoas que estiveram presentes em reuniões em que vou colocar economia aqui. Essas são as pessoas que estiveram presentes em reuniões em que o Flávio Dino, com o presidente Lula, tratou de temas relacionados à economia. E se você for em cada um deles, você tem o nome dessa pessoa e um resumo
do que foi essa reunião. Então você consegue entender mais ou menos as dinâmicas, né? Então você pode também fazer um cruzamento com mais de um ministro aqui, né? E você consegue ver se existe clusters ou grupos que se conectam entre um ministro e outro, reuniões que são parecidas. Então aqui você tem um overview geral das pessoas que estiveram oficialmente presentes nos eventos em que o presidente e os ministros também estavam e que estiveram presentes pelo menos 4 vezes esse ano. Então aqui você tem o geral. Então aqui, gente, é só um exemplo. Esse painel vai ficar aí à disposição de vocês para que vocês possam ver, estudar, analisar e também criticar. A gente está fazendo só um trabalho inicial, tem muita coisa, a qualidade do painel gráfica ainda necessita muitos ajustes, mas é um ensaio do potencial em que a gente pode trabalhar na área de relações públicas e na área de principalmente de relacionamento institucional e relacionamento político, o potencial que nós temos aí tendo como base as informações disponíveis aí, informações públicas disponíveis pelo governo federal. Pode nos dar um norte interessante para o nosso trabalho. Então, fico aí aberto a vocês, a críticas e sugestões, os comentários nos canais, para que a gente possa aí discutir, porque eu vejo que é um campo muito grande o uso da tecnologia na área de relacionamento institucional, que ainda eu vejo como muito incipiente. Então, obrigado a todos, aí fico à disposição para futuros contatos. Valeu!